para posterior divulgação. Para posterior divulgação. Tá? Quem não quiser não precisa se manifestar. Na realidade, as manifestações aqui, teoricamente, né, são do aluno, que vai ter 15 minutos para defesa, da banca, que tem um tempo ilimitado de questionamentos, e depois a gente pode abrir também um espaço para o público, né, poder se manifestar, falar alguma coisa, se houver interesse do candidato. Né? Então, a gente está começando o trabalho de conclusão de curso, né, a defesa do trabalho de conclusão de curso do aluno Marcos Klein, né? A banca examinadora é composta pelo orientador, eu, né, professor Roberto Eisenberg, e pela professora Lídia Laranjeira, que é a professora convidada, que é do Departamento de Arte Corporal, e que analisou o trabalho do aluno. O aluno tem 15 minutos para sua defesa, isso daí é teoricamente, né, porque ele já tem um vídeo que vai consumir aí um pouquinho desse tempo, e depois eu acho que a gente pode ampliar um pouco esse tempo para 15 minutos de defesa, se a banca concordar, se ele de concordar. Né? Porque é muito importante, para quem não teve acesso ao material produzido, ter acesso minimamente a uma parte desse material que foi editado. Tá? Então, Marcos, está com você a palavra. Obrigado, Roberto. Bem-vindos a todos. Essa banca que está aqui é muito especial para mim, né? Uma vez que a Lídia, que eu convidei, né? Eu já estou como aluno na turma dela, já fui minha professora, eu já fui monitor da mesma turma um ano depois. E para encerrar esse ciclo, né? Ela está aí como minha banca, que foi ótimo ela ter aceitado, né? E o Roberto, que é meu orientador também, eu já fui aluno dele, já fui aluno de pesquisa, do projeto de pesquisa da arqueologia dele, e agora, finalmente, encerrando esse ciclo também, ele como orientador. São duas pessoas, né, que me conhecem há 4 anos e sabem um pouquinho sobre mim, né, bastante, viram meu trabalho, viram eu crescer, a forma que eu escrevo, a forma como eu falo, a forma como eu danço, correto? Então, hoje, vou apresentar um pouquinho os trechos do trabalho Vórtice, uma viagem sem volta, que corresponde ao memorial, o trabalho de conclusão de curso para requisito para me formar para bacharel em dança. Temos o relato de experiência individual e temos o memorial, que é a parte prática, que vamos ver nos trechos em seguida. Né? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vou dar play aqui. Eu sou um corpo repleto de sentidos, percepção e sentimento.
só com o universo. Intimidade na presença inteira, esquecendo as turbulências. Esquecendo as turbulências, me desfazendo, me desapegando e percebendo que, na verdade, o universo que está em mim, o vórtice. Bom, esse foi alguns trechos, né, do meu trabalho. O trabalho completo ele vai ficar disponível, o link, né, quando for a gravação estiver finalizada. O trabalho foi no formato de videodança, né, média-metragem, basicamente foram 19 minutos e meio. E vou começar pelo contexto desse trabalho, né? Esse trabalho foi realizado ainda nesse ano, ainda nessa situação pandêmica, no confinamento, então antes da abertura dos negócios e tudo mais. Então, todas essas cenas que vocês assistiram foram realizadas no mesmo ambiente, que na verdade era a minha sala, o que trouxe muitos desafios, não somente pela dança, pelo espaço, que sempre foi um desafio para todos nós no curso de dança durante esse período, né? Mas também na questão da filmagem, do áudio, como que eu vou me filmar, como que eu inovo nessa forma de movimento de câmera, se não tenho ninguém para filmar para mim, né? Então eu tive que caminhar aos poucos, pesquisando como fazer esse processo inteiro sozinho, já que eu tive que partir do conceito até a pós-produção, passando por cada etapa só, justamente por esse período que a gente não conseguia sair de casa. E tudo isso que eu quis falar durante essas cenas provieram de uma necessidade de expressar o que eu sinto, né? Existem algumas coisas que podem ser faladas verbalmente, mas eu senti que algumas delas não havia palavras para expressar com nitidez o que necessariamente eu queria expressar. Para isso, eu recorria a uma pesquisa, né, de gestos, de pensamentos, principalmente para Violet Tompakov, né, O Corpo Fala, que ele traz esse conceito de semantema, né, como um vocabulário corporal em que ele possui um significado próprio, que não necessariamente precisa ter uma segunda linguagem para ser compreendida, mas que o próprio corpo ele possui a sua própria significância, né, o seu próprio significado. E tudo isso, o que eu queria significar, né? O que eu queria dar significado? Era um aquietamento, uma observação das sensações, uma gentileza com o corpo. Isso porque, e acredito que todo mundo que está nessa chamada me conhece, né? É que nesses últimos anos eu passei por muitos desafios de saúde, muitos desafios corporais, mentais e emocionais, e eu senti que era necessário eu expressar uma contracorrente, né? Um aquietamento do espírito, em vez de um trabalho frequente que eu tinha de intensidade alta, eu me voltei agora para um esvaziamento, um desapego de todas aquelas emoções, de uma forma de liberação delas, né? Através das aulas, né, com a Lídia Laranjeira, eu entrei em contato com a autora, né, Sênia Fernandes, que ela traz a pesquisa pela prática, né, que ela não necessariamente tira a função da arte, mas que a arte é o próprio fim, né? Então, o processo que se deu foi o próprio método, que foi o próprio produto no final. Então, tudo que aconteceu nessas cenas que vocês acabaram de assistir provieram do próprio movimento, das próprias sensações, com o objetivo do próprio prazer de dançar. Sobre esse tema maior, eu estava um pouquinho perdido no começo, antes de fazer o trabalho, isso é bem comum.
E eu tive um método próprio que foi de pegar todas as listas de disciplinas que eu fui lá, que eu fiz durante esses 4 anos, fui selecionando os temas que me pareciam mais interessantes, que mais me moveram ao longo da minha graduação, e fui filtrando aqueles que mais me tocaram. E cheguei em dois, que foram as práticas somáticas, ativo pela consciência corporal, com as sensações, e a questão do gesto, a gestualidade como unidade de comunicação corporal e expressão. Com esses dois mini temas, que no caso são as pesquisas somáticas e o gesto, eu fui procurar estímulos que me promovessem o trabalho disso, desses dois temas. Principalmente aqueles que me trouxessem calma. E foi uma jornada de autodescoberta, daí vem o nome. Porque até o final desse trabalho, eu fui mergulhando no que me trazia calma. E hoje em dia, eu tenho um repertório de coisas que me deixam calmo. Então, foi uma viagem realmente transformadora. Eu descobri que a música lo-fi, que aparece no trabalho, é uma música bem calma, que não tem muitos áudios, que é uma questão mais constante, me trazia essa calma. A questão da iluminação, das luzes e das cores, eu trouxe da cromoterapia com o objetivo, né, de abaixar, diminuir a excitação neurológica do corpo num viés autoterapêutico, né? Até para trazer sensações para quem está assistindo. O cheiro, eu tinha perfumes, cheiro de fruta, vários tipos diferentes de estímulos sensoriais olfativos que evocassem a memória e a visualização, o que me levou a uma outra reflexão. Né? Temos os nossos sentidos e as nossas sensações, mas será que a nossa memória e a visualização imaginária, elas também são sensações? Ou elas causam sensações? Porque definitivamente quando a gente lembra o perfume de alguém, ou quando a gente olha para algo que evoca uma memória, pode causar uma reação corporal. E, evidentemente, né, pode ser encarado como uma sensação, isso no meu caso. Então, também considerei a memória e essa visualização como formas de sensação corporal também. E todos esses estímulos me levaram a um estado reflexivo, meditativo, uma intimidade. O objetivo total desse trabalho era ter uma relação íntima de mim, comigo mesmo, e propor, né, esse diálogo com quem está assistindo, de mostrar o meu mais íntimo, né? Não estou tão preocupado com o valor estético no sentido da forma com quem está assistindo, mas que quem assista tenha uma experiência. E isso está encarado, né, dentro de uma personagem muito importante, porque, na verdade, nesse trabalho que vocês assistiram, tem duas personagens. Eu e uma personagem artificial, né, que engloba o enquadramento, a proximidade, o movimento artificial da câmera, o jogo de cores, o jogo de recorte da imagem. Todos esses pequenos detalhes configuravam a maneira como você, né, assistia o trabalho. Seja limitando o que você via, aprofundando o que estava na cena, desestabilizando o que você estava vendo, ou restringindo, né, determinadas partes que poderiam ser vistas. Mas, no final das contas, eu cheguei num ponto crucial do meu trabalho, que eu tinha que procurar a simplicidade. A simplicidade no sentido de que todos os fundos eram infinitos, né? Brancos ou pretos, tanto faz, mas a cenografia era vazia, né? No sentido de que não havia nada aparente. As roupas, não havia maquiagem, não havia roupa, não havia nenhum adorno, justamente para representar essa questão da intimidade, porque justamente o objetivo do trabalho não era necessariamente mostrar, era mais sentir e causar alguma sensação.
E eu me encontrei com um desafio muito difícil, que muito dessas sensações tem a ver com energia, que em certos aspectos é invisível, né? Então o desafio seria como representar essa energia visualmente. Cada cena dessas, a energia foi representada de uma maneira diferente. Seja através de partículas, seja através das cores, seja através da inversão das cores. E é claro que o trabalho de edição de pós-produção entra naquela personagem artificial que eu estava falando anteriormente, porque manipulava a maneira de ver a imagem. E por que essa energia é importante? Porque a moral da história desse trabalho é que, na verdade, cada um de nós faz parte de uma única rede energética, no meu pensamento. Então, é uma rede contínua em que todos nós estamos inseridos, e por isso que era muito importante representar essa energia. E cada vez que ia passando pelo trabalho, os meus limites corporais, visuais mesmo falando, iam sendo perdidos. Enquanto no começo tudo estava muito tangível, visual, no final começa a ficar, termina por ficar, com os limites difíceis de serem enxergados propositalmente, uma vez que eu estava me misturando, me mesclando com o próprio ambiente. A movimentação em si foi toda proposta em cima de laboratórios de movimento, né, baseado no conceito da Lenita Saerp, né, tudo com um roteiro, sabendo o que eu ia passar, sabendo o que eu queria falar, mas com aqueles estímulos específicos que eu falei anteriormente. Todos aqueles estímulos tinham o que como direção? Estar no presente. Porque estando no presente, me levava, me direcionava a movimentos desconhecidos, movimentos fora do meu padrão, fora do meu caminho normal ou mais frequente que aconteceria na minha dança. E sempre que acabava esse laboratório, eu fazia escritas automáticas, que é um conceito de André Breton, de escrever sem parar aquilo que eu sentia, aquilo que me vinha à mente, sem parar durante 1 minuto, durante 2 minutos, de 1 a 2 minutos. E tudo isso com um aspecto de observância, né? Tudo que eu sentia, observava no meu próprio corpo. E, inclusive, após, no trabalho final, após que tudo ficou finalizado, eu reassisti para saber o que aquilo causava em mim. Dançar aquela dança era muito diferente de assisti-lo. Ele gera outras reflexões sobre se a sensação está em nós, está no meio ou está no ar, né? É uma questão de ponto de vista. Esse movimento de câmera, né, que foi feito artificialmente, teve um desafio muito curioso, porque quando ela é feita artificialmente demais, incomoda o nosso olho, né? Então, eu tive que ter uma pesquisa tecnológica para saber como fazer esse movimento artificial parecer natural. No final das contas, você tem que gerar tremulações propositais no vídeo para parecer que tinha uma pessoa filmando por trás. O enquadramento, ele tinha o fechamento, ele tinha a abertura e sempre começava do começo bem aberto e ia fechando de uma maneira a fazer uma comparação metafórica com o título, né? Essa viagem para o interno, o vórtex, esse movimento espiralado para o centro, era representado por esse enquadramento que ia se fechando. E especificamente, né, por uma questão estética, a primeira cena tinha uma angulação diferente, que se chama plano holandês, que ele é inclinado, que tem o objetivo de desestabilizar, enquanto que vai chegando para o final do trabalho, os trabalhos estão mais retos, em sentido de angulação horizontal da câmera.
Isso com o intuito de ter uma sensação mais apaziguadora, né? Mais estável. No final do trabalho, terminei de gravar, de editar, de fazer a pós-produção. Aconteceu a parte da escrita, do relato de experiência individual, no qual, além de falar tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, precisei fazer o que aconteceu depois, que análise foi essa, né? E para isso eu usei um artigo, né, da Eliane Rodrigues, que é O que essa obra de arte me diz, que propõe uma análise dividida em 4 partes: a análise descritiva, a interpretativa, a avaliativa e a contextual, em que ela sugere que essas 4 análises, quando juntas, possuem uma visão, um ponto de vista razoavelmente completo na hora de analisar uma obra de arte. O contextual foi o início da minha fala, que foi justamente os porquês e as razões deste trabalho. A descritiva, eu utilizei a teoria dos fundamentos da dança da Lenita Saer, no qual eu fui meticulosamente a cada cena explicando e denotando, né, que tipo de movimentos iam acontecendo, desde usando os parâmetros, né, do movimento, a análise visual do movimento, usando espaço, tempo, o ritmo, o movimento. E também a questão poética, né, aquilo que evocava dentro de mim. E isso correspondeu à parte descritiva da análise. A interpretativa ficou pelas escritas automáticas, que eu expliquei anteriormente como funcionaram, né? Justamente por essa observância espontânea, já que o desafio da pesquisa em arte é justamente você, ao mesmo tempo, ter essa observância dentro da pesquisa, mas, ao mesmo tempo, não se mergulhar tanto nela a ponto de se cegar para o que realmente está acontecendo. Então, eu precisei olhar com uma visão analítica externa, espontânea, e que, ao mesmo tempo, eu não ficasse desvinculado. É uma questão até paradoxal, né, em relação ao trabalho. E todos esses direcionamentos de movimento tinham uma pessoazinha que me deixava bem inspirado, que no caso era Klaus Viana. Eu me baseei bastante no livro dele, né, A Dança, onde ele propunha, né, certos centros energéticos no corpo que ficam mais aparentes no trabalho, que no caso são a virilha, as mãos, a garganta, a questão do plexo solar. Então, todos esses elementos pequenos, mas que possuem grande canalização energética, eu coletei desse livro dele justamente para pesquisar, com base nele, como que meu corpo respondia especificamente a esses estímulos. Então, tudo foi uma grande experiência, né? Que também foi uma questão: como eu vou gravar algo que pareça uma pesquisa, que não seja tão coreografado, que seja um laboratório. Então, eu fui me encontrando em todos esses espaços e formando um roteiro. Tive umas metodologias que eu poderia dizer alternativas, né, que eu fui coletando de disciplinas ao longo da minha graduação, especificamente a iconografia, por exemplo. Tem uma cena que o fundo está preto, que se chama Éter, a cena, que eu estou apenas fazendo um banho de luz com a minha mão. A trajetória da mão que acontece, ela é transposta de uma iconografia, um símbolo escrito, o qual a minha interpretação corporal fazia aquela trajetória nas diferentes partes do meu corpo. Também fiz colagens, fiz paletas de cores, representações temáticas, várias formas para eu mesmo me entender e me direcionar. Nem era tanto para os outros, né? Mas era mais para eu me entender o que eu estava fazendo. A gestualidade eu peguei do livro O Corpo Fala, né, do Weiler, do Tom Pakov, justamente para pegar que gestos são esses que o Klaus Viana dizem que tem muita energia. Tentei fazer interseção dessas áreas de conhecimento, da psicologia corporal, né, neuromotora, da questão da dança,
e também das minhas próprias emoções, né? Chegando mais para um fim da minha fala, né, concluindo, ainda me faltou a análise avaliativa, que tem a ver com o próprio olhar sobre o próprio trabalho. Esse foi um trabalho que eu fiquei muito orgulhoso de fazer. Principalmente porque eu fiz a pré-produção, a produção e a pós-produção com esse desafio de fazer tudo sozinho, né? É um trabalho que eu fiquei contente de fazer, que me representa bastante o que eu passei durante esses anos, e acho que é um encerramento ideal do meu processo da faculdade, com uma certa maturidade corporal e de pesquisa, que eu acho que acredito que ainda possa ser e vai ser aprofundada no mestrado, que é um desejo meu, né? Que eu estou me preparando para essa lição de mestrado. Então, há espaços de aprofundamento, de pesquisa, muitos espaços, né? Mas acredito que para esse nível de graduação e para esse trabalho, acredito que foi um trabalho que eu fiquei orgulhoso, que foi bem feito, né? Principalmente com as opções que estavam disponíveis. Eu tenho muita gratidão para cada passo e cada personagem que fez parte desse processo, seja ativamente, né, como meus professores de dança ou meus professores da faculdade, como pelo suporte também pela minha família, minha mãe, que é a minha maior companheira e parceira desse universo, que ela é a minha referência como pessoa, como profissional e como acadêmico. Simplesmente é nela que eu me espelho. A minha família, a minha irmã, a minha filhada Júlia, que é pelo carinho, né? Porque esse trabalho trata-se sobre a afetação, o afeto, o efeito do diálogo, basicamente, né? Dessa rede. Eu ganhei muitas competências com esse trabalho, né? Porque assim como eu precisei cada parte dessas, né, que eu tive que participar, eu tive que pesquisar como que fazia, correto? Eu tinha os conhecimentos prévios, né? Mas me perguntava, como que eu vou representar a energia voadora com um fundo preto e que meu corpo parecesse que estivesse emendando? Não é uma questão que a gente já sabe como que vai fazer, né? A própria edição e a pós-produção foi um processo criativo, que nos leva a pensar que na videodança, como área temática de pesquisa, não se baseia somente na procura de movimentações, mas também como pesquisa de formas de edição, né? Que possam fugir do tradicional registro de dança, né? Que existe essa diferença conceitual forte. Finalmente, né, antes de abrir para perguntas, é claro que eu queria agradecer ao meu orientador novamente, né, e pela liberdade que ele me deu para construir o meu trabalho, né, e também para a Lídia, né, que realmente é um encerramento de ciclo perfeito para mim ter vocês dois aqui comigo. Principalmente porque eu acredito que enquanto eu esteja falando, você deva ter percebido o quanto estou pensando em você para falar, né? Porque eu preciso ter um cuidado elevado com as palavras, né? Uma questão que eu aprendi muito em metodologia científica na universidade, né? A maneira como a gente se comunica, se corporalmente importa, como que verbalmente não vai importar também, né? Talvez trazendo conceitos mais individuais do que genéricos, trazendo mais um showcase individual meu do que tentando trazer a teoria universal da dança, né? E basicamente é isso, né? Bom, obrigado a todos que estão aqui assistindo, né? É muito importante a presença de cada um de vocês aqui. Se vocês estão aqui é porque se interessam de alguma forma no meu trabalho. E eu espero que vocês possam ver por muitas vezes, né? E agora eu gostaria de abrir para perguntas, arguições, debates e conversas por parte da banca. Obrigado. Então, a banca, né, assistiu a sua apresentação. Agora, seguindo a ordem, né, o professor convidado, no caso a professora Lídia Laranjeira, é que vai começar os trabalhos de arguição, complementação, sugestões, etc. Professora, não esquece de abrir o microfone. Já abri. Estão me ouvindo? Obrigada. Eu queria começar
agradecendo, que não poderia ser diferente, começar expressando, né, a minha honra, a minha alegria de estar aqui nesse momento de fechamento, nesse ritual de passagem, né, nesse momento importante de finalização do curso do Marcos. Agradecer imensamente ao Roberto pelo convite também. Eu tenho te acompanhado, Marcos, intensivamente, né, teu percurso nos últimos 2 anos como estudante de disciplina, de disciplinas importantes que estavam maturando esse processo de escolha do tema, como bolsista das disciplinas de metodologia, de introdução à metodologia da pesquisa, né, muito próximo. E agora te acompanhar como artista formando nessa finalização, assim, foi a conclusão de um ciclo assim muito especial. Eu me sinto muito privilegiada por estar aqui contigo nessa tarde e também convocada e comprometida em te retornar, né, observações cuidadosas e rigorosas, assim como a gente tem feito ao longo desses 2 anos. Então, só para te dizer assim que eu vi e revi o teu trabalho, li e reli, com bastante delicadeza e cuidado, e eu pude, nessa experiência, testemunhar de novo, né, mais uma vez, a tua determinação, né, a tua organização, a tenacidade com que tu realiza as coisas que tu se propõe a fazer. Essa determinação, organização, essa até metódico, né, e tenaz, fazem com que tu seja capaz de mobilizar uma força de realização, de concretização e de produção muito incríveis, né? Se tu quiser sentar, acho que seria ótimo. Se tu quiser sentar, respirar, tomar uma água. Você vai ficar emocionado, cara. Tomar uma água, né? Poder passar dessa fase que já apresentou. Agora a gente vai fazer uma conversa. Eu vou falar umas coisas aqui contigo e para te receber isso também. Então fique tranquilo. Eu acompanho assim, né, o teu percurso. Eu sei que tu trabalha, tu estuda, tu pesquisa, tu cria, tu trabalha na monitoria, tu dá conta de muitas coisas simultaneamente. E isso me faz perceber como tu é uma pessoa realizadora, né? Como essa tua tenacidade, essa tua determinação, elas fazem com que tu seja capaz de realizar mesmo, se formar em 4 anos e, enfim, refazer. Foram 4 anos, né, Marcos? Estão sendo cumprir mesmo as coisas que se apresentam, né, nos tempos delas, assim. E essa multiplicidade de tarefas e habilidades e capacidades, ela aparece muito bem explícita nos créditos finais do teu vídeo, né? Que tu faz filmagem, edição, pós-produção, direção, concepção, coreografia, interpretação, figurino, roteirização, iluminação, colorimetria, escrita, leitura, voz e cenário, né? Tudo isso por Marcos Klein. Então, são muitas capacidades mesmo, assim, acumuladas e congregadas em um trabalho. Essa determinação, por outro lado, e essa pontualidade, né, essa urgência, elas têm, eventualmente, alguns atropelos nos processos de maturação e de cultivo da compreensão de materiais que estão ali, às vezes, em germe, né, e que eu vou buscar assim, e apontar, talvez, algumas reflexões que podem ser mais aprofundadas para justamente te ajudar a pensar nisso no mestrado. Eu acho que esse é o momento. Muitos apontamentos vão estar só ali
na versão escrita que eu vou te devolver em forma de comentário, e aí tu pode ficar bem à vontade para me perguntar qualquer coisa que eu fizer ali, que eu tenha escrito ali, mas eu acho que tu vai entender, porque tu já me conhece, a gente se conhece, a gente já se entende, mas outras coisas eu vou apontar aqui para ficarem registradas e para que tu possa também maturar com o teu orientador. Bom, desculpem. No média-metragem Vórtice, Uma Viagem Sem Volta, o Marcos instaura as condições do acontecimento do trabalho logo na abertura, apresentando uma dança cósmica de partículas, uma música que favorece essa ambientação cósmica e uma citação de um sutra de yoga, cuja autoria é atribuída a Patanjali, um autor do início da era cristã, que não se sabe documentalmente mesmo se ele existiu ou se ele é uma ficção. Então ele abre, né? Ele instaura essa condição na nossa recepção, ambientando o trabalho dentro do universo, talvez, da filosofia hindu, relacionado com o yoga, com a meditação, com essas práticas. E a gente já começa a navegar por esse universo inicialmente, logo na primeira abertura e também na fala inicial, né? Então, esse universo instaurado, ele vai se confirmando quando o Marcos aparece numa postura meditativa, logo no primeiro quadro, enunciando que mergulha profundamente e caminha constantemente, sem sequer se mover um segundo. E isso evoca ali uma postura meditativa e uma relação, né, com o mundo e com o movimento que vai se desdobrando, né? Daí em diante, a gente vai desdobrando e transformando esses sentidos através da visualização de distintos quadros, que vão trazendo elementos ambientados por diferentes estímulos sonoros, sempre com câmera parada, embora os efeitos tentem produzir movimento, né? Produzam movimento, e sempre sozinho. O movimento, composto através de uma investigação laboratorial bem rigorosa, e é visível isso, né? Traz como motores geradores de pesquisa corporal a respiração, como ele mesmo diz, a energia, como ele mesmo diz, e a tensão muscular, ou o trabalho de tonicidade. Na cena, a gente vê ar, a gente vê vento, a gente vê água, vê raio, trovão, chuva, a gente vê uma revoada de brasas, danças de cores, sobreposições de imagens, palavras, luzes. Eu vi fundo do mar, vi muitas coisas para além das que ele enumera, né? Eu acho que é sobre isso a concretização da obra de arte no espectador. E a gente vai visualizando as forças invisíveis da energia, tanto nos efeitos visuais quanto no corpo do artista, Marcos, que dança. E aí, logo em seguida, o Marcos se pergunta quem é. Então ele pergunta quem eu sou. E ele escreve no trabalho que ele realiza um mergulho para dentro de si, para reaprender aquilo que lhe ensinaram errado. Daí, palavras dele, abre aspas, nos ensinaram a esquecer, ignorar, a calar, a distrair, a deixar de lado, a não se importar. Então, isso, eu estou fazendo aqui, Marcos, um retorno não sequencial, porque eu acho que a escrita ela não tem esse compromisso, né, com a sequencialidade. Então, acho que talvez a primeira sugestão que eu vou te fazer aqui seja trazer essa questão para a página 8, relacionar com as perguntas que tu enumera na página 8, são elas. Será que o que senti foi uma ilusão? Isso tu se pergunta. Será que sentir demasiadamente me cega? Será que eu perco a sensibilidade ao longo do tempo? Será que eu devo sentir? E ali na página 8, na abertura da tua escrita, tu coloca essas perguntas. E elas vêm um pouco descontextualizadas, me causaram um pouco, mas que perguntas são essas? Da onde elas vêm?
Então, acho que te sugerir que um caminho para refletir, para aprofundar um pouco mais, seja trazer justamente o contexto dessa fala. Nos ensinaram a esquecer, nos ensinaram errado, nos ensinaram a calar, a distrair. E aí tu poder contextualizar, né? Por que o que eu estou pensando que o que eu sinto é uma ilusão? Porque eu não aprendi a legitimar o que eu sinto. Eu não aprendi a dialogar com as minhas sensações. Eu ainda aprendi a separar a sensação de pensamento. Então, né, o nosso ensino, mais recentemente, a educação formal ela vem se ocupando das questões emocionais, de um certo aprendizado emocional e do conhecimento de si. Mas essas questões, elas ficaram muito de fora da educação, como mesmo tu fala. E elas exigem demora e profundidade. Então, talvez tu possa demorar também em contextualizar essas perguntas ali no texto, no trabalho escrito, para poder conectar com o caminho da prática. Ali na abertura mesmo do teu texto, né? No teu texto eu fiz vários comentários, né? E trabalhando e apontando pequenas coisas que passaram de errinhos de digitação, de repetição de alguma palavra, e eu vou deixar isso para ti tudo, para tu olhar e deixar o texto bem redondinho. E eu acho que todas as perguntas que tu faz ali no teu texto, elas são importantes e elas merecem esse cuidado e essa demora, sabe? Então, eu acho que daqui na próximo mês, em que tu também já teve um mês, né, que tu já terminou essa escrita, que ficou afastado desse texto, tu pode sentar de novo e, nesse estado meditativo, te procura olhar com um pouquinho mais de frouxidão para as palavras e aumentar. Não é que tenha que aumentar a escrita, mas talvez demorar um pouquinho mais nas afirmações muito categóricas, sabe? São coisas simples, Marcos, não é nada demorado, mas talvez uma ou duas frasezinhas a mais aqui ajudem o leitor a entrar nesse ambiente. Então, aqui eu vou colocar alguns convites agora para que tu sente mesmo do lado desse teu texto, né, no próximo mês, e com essa paciência e calma, tu vá pensando com tempo e cuidado nessas questões, né. Então, assim, eu vou escolher alguns, tá? Acho que logo no começo, nas palavras-chave, me causou um pouco de estranhamento uma das palavras-chave ser Lenita Saerp. Não pelo teu embasamento teórico, mas porque quando a gente escolhe palavras-chave, elas devem resumir os temas principais da tua pesquisa. E a Helenita, ou o trabalho da Helenita, ou a teoria, como tu chama, ela não é um tema da tua pesquisa. Ela é uma referência teórica e prática da tua investigação. Porque se fosse, por exemplo, Klaus Viana, tu usa muito também, a Ciane Fernandes tu traz muito também. Então, parece que tem ali parece que está dissociado dos temas. Talvez processo criativo, talvez criação em dança, talvez investigação em audiovisual, sejam outras palavras-chave que podem circunscrever mais adequadamente o teu trabalho. Aí sugiro que tu converse isso com o teu orientador. Eu entendo que às vezes a gente escolhe palavra-chave para politicamente poder situar teoricamente, né, o trabalho, e eu entendo também a importância política do nome da Helenita, e ele está em todo o teu trabalho, não tem problema nenhum nisso,
Mas quando tu bota como palavra-chave, tu tá dizendo que ela é tema da pesquisa. Entende? E não me parece que ela seja tema, parece que ela é embasamento teórico-prático, né? Aí, assim, uma questão que ficou forte para mim, e eu fui reolhando os comentários que eu fui fazendo, eu acho que vale a pena falar aqui, é que os autores vão aparecendo no teu trabalho sem aviso prévio, sem contextualização e sem referência para a gente que está lendo entender a coerência deles estarem ali. Então, mesmo que o autor seja reconhecido na área, é necessário uma frase, alguma coisa para situar a inserção dele ali, ou dela. Né? Por exemplo, Xavier. A autora Xavier aparece como falando sobre os elementos essenciais de uma boa história. Mas quem é Xavier? Né? Quem são os autores que você traz para esse diálogo? Pelo menos apresentá-los a primeira vez que eles aparecem, para a gente poder conversar com eles também. Isso é um cuidado, assim, um cuidado com o rigor da pesquisa e com uma atenção para o leitor, para a leitora. Pensa sobre isso, assim. Por exemplo, Klaus e Helenita são um dos primeiros pensadores da dança brasileira. Eles merecem, né? Ciane Fernandes merece. E também os autores que estão trazendo ali as referências audiovisuais, que eu, por exemplo, não conheço, os efeitos, os programas, enfim. Do mesmo modo, algumas citações, elas vão assim, vão cair de paraquedas, que nem os autores, assim, tipo, buf. Sem um cuidado com as relações e com as contextualizações, assim. Na página 10 faz isso uma vez, acho que eu anotei ali, tu pode, assim, parece que a velocidade do teu pensamento, da tua capacidade de realização, ela atropela um pouquinho essa calma que o rigor da escrita pede. Então, assim, a tua determinação, a tua produtividade, ela faz, ao mesmo tempo, tu realizar muitas coisas, mas ela atropela um pouquinho esse processo de escrita que exige, vou falar aqui uma palavra, bunda na cadeira. Bunda na cadeira. Exige o sentar, o acalmar, o ir um ponto depois do outro, né? E uma certa unicidade de tarefa, porque às vezes tu realiza muitas tarefas simultâneas e nesse momento preciso focar. Exatamente. Então, é também um cultivo de demora e paciência com o teu trabalho escrito. Também aqui, vou dizer, não é nada de prolixo, o que eu estou sugerindo não é que tu coloque muitas palavras novas e coisas muito eloquentes ou prolixas. Assim, é uma simples ponte entre o que tu está pensando e aquilo que o autor está pensando, como se relacionam a citação do autor e aquilo que tu estava querendo dizer. Porque, às vezes, a palavra do autor não é suficiente para expressar aquilo que tu está querendo argumentar com a citação, entende? Posso depois conversar contigo mais assim, nós dois, sobre algumas específicas, mas tá tudo enumerado ali, e eu acho que tu vai entender tudinho. Aqui, na página 11, também eu acho que tem a ver com essa velocidade do teu pensamento, né? Tu fala ali que tu escreve, então, que o processo digital foi chave para criar um caminho sensorial a ser percorrido pela narrativa da personagem. E aqui eu vou fazer eu acho que vai ser a última ponderação em relação ao uso das palavras, a primeira e a última, porque tu foi muito cuidadoso e deu para ver muito que tu escolheu com muito critério, muito criterioso as palavras. Mas talvez, Marcos, a palavra personagem,
esteja sendo utilizada aqui de modo talvez pouco refletido. Vou te dizer por que eu acho isso. E eu escutei essa palavra de novo na tua fala, e eu acho assim, que o teu trabalho, ele é todo pensado e criado a partir das questões pessoais, a partir de um encontro com as próprias sensações, sentimentos, e fala de autoconhecimento. Então, no teu trabalho, tu não está criando uma ficção. Tem narrativa, porque tem dramaturgia, né? O teu trabalho tem uma dramaturgia, mas tu não está criando uma narrativa ficcional que apresente um personagem ou que crie um personagem. Não me parece que esse corpo que dança em vórtice esteja criando um personagem. Então, quando tu fala o personagem, me dá um estranhamento. Mas que personagem? Né? Parece que tu usa essa palavra para se separar do trabalho e falar dele, sobre ele criticamente ou analiticamente. Mas isso cria um distanciamento entre o que a proposição do teu trabalho, que é um trabalho autoral, que é um trabalho sensorial, e a palavra personagem que tem sua história, né, na construção do teatro, que vem de um campo específico. Então, se tu advogar pelo personagem, então pelo menos tu coloca uma nota de rodapé. E diz, nesse trabalho, eu escolho o uso do personagem, entendendo isso e aquilo, fazendo ali uma argumentação. Acho que vale a pena. Tem algumas indicações ao longo do trabalho também de fazer isso, contextualizar os conceitos, talvez em rodapé, como, por exemplo, o semantema. É um conceito que tu trouxe aqui na tua apresentação, tu fala ele uma vez, única vez na tua escrita, mas tu não explica o que é. Eu, por exemplo, não vim da linguística, eu não sei o que é. É óbvio que eu sei o que é, mas eu poderia, né? Eu posso pesquisar, qualquer pessoa pode, mas a função do trabalho é também apresentar os conceitos ou discuti-los na medida em que eles vão aparecendo. E aí, cada vez que a palavra personagem me aparece, eu fico assim, tipo, peraí, de novo. É como se ele me tirasse do universo do trabalho. Personagem geralmente se refere a uma ficcionalização, né? O termo tem essa história, então acho que deu para entender. Uma coisa que eu vou te perguntar, que eu queria que talvez não sei se tu pensou ou não, é por que o link do teu trabalho não está no trabalho escrito? Se isso é proposital ou se isso foi só um escape. Clara, beijo. Porque é como se uma das primeiras coisas fosse o link para que o leitor pudesse ver. Obrigada, amor. Que bom te ver aqui. Né? Que o leitor pudesse ver, e cada vez que tu falasse de alguma coisa, eu pudesse voltar lá. Eu recebi o link por e-mail, mas como é que a pessoa que está fazendo uma incursão no teu trabalho, lendo sobre ele, vai poder fazer suas reflexões sobre ele, se o trabalho, ela não tem como ter acesso. Eu procurei várias vezes no trabalho a possibilidade de fazer um hiperlink, clicar ali, tipo, até porque no YouTube, às vezes, quando tu seleciona uma parte, faz o hiperlink, ele começa daquele ponto, né? Então, tu poderia dizer assim, nesse ponto, né? Localizar, fazer como tu usa muito magistralmente para os meus parâmetros, a tecnologia. Os meus parâmetros, isso que tu fez foi imenso no sentido da pós-edição. Na criação dos efeitos. Tecnicamente, isso que tu faz com o teu trabalho é primoroso. E ele produz um resultado artístico muito surpreendente. Assim.
foi muito bonito ver o que tu fez com esse trabalho, né? Desde o começo até o fim. Então, acho que esse trabalho no texto também pode ter essa, né? Talvez, Marcos, e eu vou aqui como professor artista, olhar para a tua escrita tipo assim, tá uma escrita muito aquém das elaborações artísticas do trabalho. Talvez essas paletas de cores pudessem vir ao longo da tua escrita. Talvez aquelas colagens não precisassem estar só como apêndice. Tipo assim, terminou toda a escrita, aí eu vou ver, olha isso, olha que colagem incrível, olha que paleta de cor, eu vou lá no fim, só, sabe assim, talvez ele possa entrar e atravessar. Aline, beijo. Atravessar a tua escrita, né? Porque ele merece, né? Talvez essa iconografia ela possa estar entre uma parte e outra. É só uma sugestão. Eu não sei se tu vai ter fôlego para fazer isso. Se tu não tiver fôlego, pensa sobre isso no teu mestrado. Pensa sobre isso no teu projeto de mestrado, ou na tua produção criativa, ou na tua escrita de mestrado. Porque as tuas escritas automáticas, artísticas, estão todas aqui, elas estão todas mergulhadas no teu trabalho artístico. Só que eu não vejo separação entre escrita e trabalho artístico. Então, uma sugestão, né? E eu vou assim, salientar que eu acho que o ponto alto dessa finalização é o vídeo, assim, na capacidade que tu teve de articular uma criação tão complexa e completa e fazer uma formulação artística assim tão linda, sabe? Ficou assim, muito muito bonito mesmo, assim. Acho que tu foi ali na pós-produção, tu foi capaz de realmente mergulhar em tudo, né? Nos laboratórios, mas assim na pós-produção tu foi capaz realmente de experimentar na relação com a técnica e com os efeitos e com os ângulos e com os planos e com, né, uma criação, produzir efeitos assim muito efeitos imagéticos e sensoriais muito massa assim para quem assiste, né? Então, eu gostaria, só para encerrar, de salientar a tua capacidade realizadora, que além de ter feito um trabalho de equipe, de toda uma equipe sozinho, foi capaz de materializar um trabalho de pesquisa muito bem acabado, muito coerente, muito rico, com cenas lindíssimas, tecnicamente muito bem executadas, entrecruzando criação, tanto em dança quanto em audiovisual, na produção de um média-metragem assim que traz aspectos criativos de ambos os universos para produzir esse trabalho que tu chama de vórtice, que conclui lindamente uma etapa da tua graduação. E aí eu, assim, se tu quiser comentar algumas coisas que eu fui te perguntando, vou gostar de ouvir, não sei como é que o Roberto vai organizar esse protocolo. E acho que eu fecho aqui mesmo minha fala. Não sei se contempla, Roberto, se vocês querem perguntar mais alguma coisa, também estou super disponível. É isso mesmo, né? Você fez os questionamentos, as sugestões, né? O Marcos agora tem o seu momento de réplica aí, se ele achar pertinente, se tiver subsídios, né? Eu fui anotando aqui as coisas, né? Porque você sempre é muito pungente, né? Muito precisa nos comentários, e eu concordo com muitos deles, né? Na verdade, a questão das perguntas também eu senti que talvez faltara responder, não sei responder, mas evocar elas de novo, né? No final do trabalho, porque elas
iniciaram, deram a gasolina, né? Mas no final faltou. Ué, cadê as perguntas lá do começo, né? Eu me senti que talvez eu poderia voltar para elas no final do trabalho ou durante, né? Sobre a palavra-chave da Helenita, realmente, depois que você falou desse jeito, né, dessa forma, realmente ela não é tema, né? Ela é uma ferramenta que eu usei para o trabalho, né? Não ela, a teoria dela, no caso, né? Então, quando você vê palavra-chave Helenita Sarr, parece que eu estou falando sobre ela e no meu trabalho, né? E na verdade não é isso que aconteceu, né? Então, realmente, isso aí. Uma questão da referência. Isso é uma questão que tem que treinar, né? Que acho que vou tentar fazer agora, né? Mas é uma questão de treino. A escrita é prática, né? A questão do preparo para inserir a referência, né? Porque eu ainda estou em dúvida nos limites de como ser pessoal e não ser pessoal, mas tem que colocar uma citação. Mas não sei se pode fazer uma questão, uma apresentação antes, é uma questão do que pode ou não pode, né? Mas agora, pela sua sugestão, né? Apresentar esses personagens agora de verdade, né? Ciane, Klaus e tudo mais. Eu tenho um vício com a palavra personagem, você percebeu, né? E super concordo que o uso da palavra personagem, propositalmente, inicialmente, era para me distanciar da fala, né? Justamente para... Eu não sabia o quanto de eu, a palavra eu, podia ser colocada no texto, né? Porque, tirando os cursos de arte, né? Essa palavra é banida, né? A palavra eu, a palavra como eu me sinto e coisas assim, né? Sempre a gente coloca como terceira pessoa e fora da gente, né? Então, eu fiquei ainda na dúvida se eu poderia falar. E realmente, nesse viés de personagem como um elemento de ficção, realmente esse trabalho, apesar de ter muitos efeitos, muitas falas, muita imaginação e muito mais, mas de ficção não tem nada, né? Para mim é muito real tudo que está na dramaturgia desse trabalho, principalmente porque a personagem sou eu. Se fosse uma outra pessoa, acho que seria mais tranquilo, né? Mas sou eu mesmo ali, né? De repente, se fosse uma outra pessoa fazendo a história de outra pessoa, eu poderia falar, ah, não, aquela personagem, mas realmente sou eu fazendo a minha história, né? Então, realmente, personagem. Aí, a questão dos comentários eu vou ver para corrigir, com certeza eu vou corrigir, né? E a última coisa que é para retornar, né, a questão dos links, né? Eu fiquei com muito medo, na verdade, porque o link, quando você coloca no papel, ele vira fixo, né? E eu não sabia se esse link iria ficar fixo, né? Então, se eu escolher que esse link vai ser fixo, né? Então, aí eu posso colocar no trabalho, né? E eu achei interessante, né? Já que o trabalho é tão referenciado no vídeo, que aconteça esses hiperlinks ao longo do texto, né? Ah, tô falando disso, então é nesse segundo aqui, nesse vídeo, né? Então, eu vou fazer isso. Acho que é isso. Obrigado por todas as considerações, me emociona muito te ouvir falar, fico muito orgulhoso de todo o meu processo e eu fico feliz de que apareça para você, né? Porque é muito importante saber o que você acha, porque a gente vai colecionando. Minha mãe vai me matar. A gente vai colecionando mães ao longo da história, né? E aí é isso, né? Basicamente isso. Dona Sara, prazer conhecer a senhora, esse menino muito lindo, muito especial. O Marcos, esse link, ele pode ser o link deste trabalho. Tu não precisa, tu pode querer transformá-lo em outras coisas, né? Mas desse trabalho, ele é o link desse trabalho. Inclusive, tu pode botar ele como não listado, se tu não quiser que ele esteja. Só quem clicar no link vai conseguir aparecer, vai conseguir ver, né? Não precisa ser o trabalho final, tu pode fazer muitas coisas com essas imagens, mas desse trabalho, tu está falando sobre ele. Então, eu acho, aí o teu orientador que vai decidir contigo, mas eu acho que é importante quem lê, para dar sentido nas palavras, poder que a gente tenha acesso. E todas as coisas também são perspectivas, né? As que eu coloquei da minha perspectiva. Talvez o Roberto tenha outra perspectiva e aí vocês vão acordar
e vão ajustar como vocês acham melhor, assim, isso são sugestões que às vezes eu, como orientadora, estando de dentro com o meu orientando, não consigo ver, e aí vem uma pessoa externa, que é a banca, ela consegue nos dar uma dimensão um pouco mais triangulada e ajuda nessa composição. Só isso que eu queria. Não é nada de obrigatório, são sugestões mesmo. Parabéns. Então, continuando aqui, agora, teoricamente, é minha vez de falar. Primeiro, eu queria pedir perdão para a Lídia, porque algumas das coisas, e para o Marcos também, né, algumas das coisas que passaram, do tipo de compreensão de algumas coisas que a Lídia teve dificuldade de compreender, porque certamente eu tenho o mesmo raciocínio muito parecido com o do Marcos. É aquele raciocínio muito, muito rápido, né? E que vai fazendo pontes. Se você me der um texto, tirar umas 50 palavras ali no meio, eu vou entender do mesmo jeito. Né? Então, essas pontes, o meu cérebro já faz a ligação direta e às vezes eu não percebo que pode ficar um pouco mais difícil para ser captada por outras pessoas que às vezes não são da mesma área. Né? Então, talvez isso tenha prejudicado o Marcos nessa averiguação, né, desses pequenos detalhes. Com relação à citação, eu também não fiz nenhuma repreensão com relação à citação para o Marcos, porque, de modo geral, você não precisa apresentar o autor que está sendo citado ali, ele está sendo apresentado nas referências, né? Mas algumas áreas realmente existe essa cultura de fazer uma apresentação prévia do autor, né? Para que lhe seja dado a devida importância. Então, eu acho que também foi um erro meu não ter falado isso para ele, né? Porque ele também vem de uma área de ciências mais duras, que a gente não tem essa necessidade de fazer nenhum tipo de apresentação, né? Demais, né? Eu acho que o Marcos deve tentar fazer essas inclusões e mesmo essas inclusões sugeridas pela professora convidada, porque realmente vai dar uma consistência maior, já que ele está ingressando numa área artística e que, de repente, ele vai fazer uma seleção no mestrado para uma área de artes que tenha necessidade disso, aí fica melhor, né? Olha, as referências que eu tenho são essas. Eu fiz a minha monografia, está aqui, linkada aqui, etc. e tal. Então, a pessoa que vai fazer essa análise desse material vai ter essa apresentação e saber que são referências consistentes da área, né? Então, o Marcos foi muito econômico, mas muito econômico, assim, em número, mas não em qualidade. Então, as referências não são exageradas, mas são de qualidade exagerada. Então, a gente tem ali todas as referências de muito boa qualidade. Isso daí eu conferi referência por referência, né? Do trabalho dele. Então, acho que só para dar um parecer, porque algumas coisas não apareceram. E assim, claro que outras coisas que são mais chatinhas, né, que são essas revisões da escrita, nossa, passa de um e passa do outro também, né? É muito difícil a gente ver isso depois de ler 455 mil vezes o trabalho. O Marcos, graças a Deus, ele teve esse alívio de um mês, né? Para voltar agora e ter que fazer as correções, porque é horrível, você fica tão bitolado naquilo que você já completa tudo que não tinha ali. Aí eu até falo para os meus alunos, olha, bote o trabalho para fazer uma leitura mecânica, né? Tipo assim, salva o PDF, bota no Adobe lá para ler para você. Porque aí você vai ver os erros que você, às vezes, você na leitura pensa que botou palavras que não estão ali. É uma coisa impressionante, né? Você quando escuta, ué, mas eu não botei isso? Eu não botei mesmo. Mas quando você lê com a palavra e tudo. Mas isso é ótimo, Lídia. Assim, muito obrigado assim pela apreciação e análise do trabalho pormenorizado, né, que você fez,
Isso daí vai ajudar bastante, né, na entrega do trabalho final para você, né, poder rever e para ele ter um material de excelência, né? E quanto ao link, né, foi bom também até para a gente poder tentar divulgar esse link, porque isso é importante, né? Eu acho que ele tem que constar lá não só no trabalho escrito, mas também nesse material que está sendo gravado aqui, que vai ser colocado, divulgado, né? Agora, com relação a isso, também é muito complicado, né? Porque todo tipo de citação de internet, ela tem, né, por base na ABNT, a questão do acesso e a data. Por quê? Porque nada é eterno na internet. O papel talvez seja a invenção humana mais eterna que a gente tem. Porque o papel ele tem o dom de ser relativamente durável, não tanto como a pedra, né? Mas a gente vê as referências das pedras que já se desgastaram com os anos. Já o papel, você consegue replicá-lo e ele vai eternizando graças a isso. A internet também faz isso, mais ou menos, mas tem coisas assim que literalmente desaparecem. Na minha dissertação de mestrado, eu fiz citações do GeoSites, né? Quem lembra disso, né? Tem que ter. É o tempo quase que eu. Não tinha cabelo mais, mas era muito antigo. Né? GeoSites, na época, era tão resistente e perene como a gente acha hoje que é o YouTube. Mas, de repente, né, eles chegaram e falaram: vamos descontinuar o serviço, virem-se, se danem. E acabaram com todo. Então, todo o meu material que era indexado na minha dissertação de mestrado perdeu a referência. Né? Mas isso a gente tem que aproveitar enquanto existe. Então, já que existe, a gente tem que aproveitar e botar esse material lá. Bom, demais eu quero agradecer, né, a banca, né, as pessoas que estão aqui, principalmente a mamãe, né, ao Marcos por ter me convidado a ser o seu orientador, né? Ele é uma pessoa muito proativa, né, com uma visão muito apurada e delicada de cada elemento que compõe uma obra, né? E ele sabe usar a imagem para representar desde o vulgar até o divino. Como tem essa qualidade a imagem, né? Quem sabe utilizar ela, consegue, né, representar qualquer coisa pela imagem, né? E a opção que ele fez, né, de verticalizar a produção, porque isso daí, além de ser um desafio, é um campo vasto de aprendizagem para o aluno. É onde ele realmente vai conseguir aprender muita coisa. Né? Eu, quando dou aula de introdução ao cinema prática da dança e educação, eu sempre falo para meus alunos: olha, vocês vão fazer um filme aqui, né? Vão fazer um vídeo, né? Um exercício audiovisual, mas com seus alunos, depois, quando vocês estiverem atuando em qualquer campo, pode ser qualquer campo, também produzam um vídeo com eles. Porque quando o seu aluno estiver produzindo um vídeo, ele vai ter que pesquisar muito para ele ter uma qualidade mínima naquele vídeo. E ele vai aprender muita coisa. Então, produzir um audiovisual, um filme de cinema, um vídeo, né? Agora está tudo muito conectado, é uma forma muito potente de você aprender. Tá? E ele conseguiu mais que isso. Tá? Ele fez um média-metragem. E ele fez um média-metragem que não é só um média-metragem para contar tempo. Ele fez um média-metragem que a gente consegue manter, né, a atenção até o final. Isso é difícil, isso é um desafio. Né? Então, acho que eu só quero parabenizar o Marcos, né, e voltar a agradecer aqui o convite que ele me fez, né, de poder participar desse momento da sua formação. Mamãe quer falar, né? Então a gente acho que pode tranquilamente abrir a palavra para a mamãe, né? E vamos ver. Dizer que eu estou muito orgulhosa da trajetória dele, vou ser breve. Ele realmente, as palavras da professora Lídia foram muito justas. Ele é assim desde pequeno.
E dizer que a banca foi belíssima, vocês são colegas meus, eu sou docente também, e, obviamente, além da competência técnica de ambos, a gente vê muito comprometimento, afeto, acompanhamento e inspiração. A gente vê que o Marco estava muito bem, confia em vocês, e isso é a coisa mais bela de se ver de colegas docentes. Muito obrigada, foi uma banca lindíssima, parabéns, meu filho, você sabe que eu te amo, sou suspeita. Vou tentar descartar a parte que você fala que tem outras mães. É isso, parabéns, parabéns a você, meu filho, pela sua trajetória, pela sua tenacidade, como disse a professora Lídia, e parabéns aos professores inspiradores, acolhedores. Muito linda a banca, parabéns, uma boa tarde, um bom Natal para todos. Posso encerrar com uma fala só? Pode sim, pode sim. Durante esses anos, eu fui informado que não poderia dançar mais de 7 vezes. Já me foi falado, você nunca mais vai dançar, seja por lesão, seja por doença, seja... E sempre foi uma atitude de superação. Já parei de andar nesses anos, já parei de mover a minha face, já quase fui internado para ir embora, sabe? Eu fui provado muitas vezes que eu mereço, sabe? Eu estar me movendo. Para mim, me mover é minha liberdade, sabe? É com ela, com o meu movimento, minha dança, que eu me banco, que eu trabalho, que eu estudo, que eu compartilho amor e paixão. Tudo que eu faço é com muita paixão. E, mais uma vez, é uma prova para mim mesmo, sabe? Que eu tô aqui, eu existo, eu resisto, entende? E saber que essas coisas não me pararam me dão muita força. E eu espero que tenha muito mais ainda para percorrer. E eu fico muito feliz que essas experiências me acompanhem. Porque mesmo terem sido horríveis, né? Moldaram a pessoa que eu sou hoje. Né? Eu sou por causa dessas experiências, dessa memória. E encerrar esse ciclo me ajuda a abrir espaço para novas experiências. Né? Eu vivi muitos anos todos com o acúmulo dessas coisas. E poder apresentar isso, encerrar, eu consigo agora pensar em o que vem depois. Né? Mais dança, mais movimento, mais energia. E obrigado a todos. A gente bate palminha sem ouvir. Muitas palmas, Marcos. Vamos! Bravo! Então, agora dando prosseguimento, a banca, antes a gente pedia para as pessoas, né, saírem da... aquele troço muito mal feito, né? Eu sempre saí da sala com a banca, porque eu acho uma falta de respeito de pedir para as pessoas saírem da sala, enquanto a gente fica lá, né, batendo papo furado. Mas então, eu vou bater um papinho furado aqui com a Lídia, pelo WhatsApp. Pode ser, Lídia? Né? E eu vou fechar aqui minha câmera e o meu microfone. Vai continuar gravando. Olha as besteiras que vocês vão falar, tá? E aí, amigo, qual o peso de tirar esse tatu da costa? Ai, tô sofrendo. Obrigado, Minha. Obrigado de verdade. Kézia também, obrigado por terem vindo. Agora só falta você. Não vem não. I need smoke. Mãe, tá gravando.
Obrigado, Kézia. Ai, ai. Menina, tô arrasado, não sei como vou trabalhar hoje. Eu te falei, mãe, a Lídia é fogo. Cara, foi uma banca linda, uma apresentação muito linda, meu filho. Realmente, professores fizeram uma banca lindíssima, muito Foi respeitosa. incrível. A apresentação foi ótima, eu não tenho subsídio técnico para dizer se é 0 a 10, mas eu digo, a banca foi muito linda, muito linda. A apresentação foi bonita. Tão nervoso, né? Esperar. Eu acho que eu vou ficar até tudo, né? Falar, esperar. Eu já tô nervosa fazendo, imagine. Cara, eu só dormi 3 horas, não sei nem o que tá acontecendo. Já tô assim, meu Deus. Já defendeu o teu, Kézia? Vai defender? Ou ainda falta? Ainda tem um tempinho aí. Vou em março. Tá chegando. Ah, pronto, então. Tá ficando em março também. Uhum. Ai, dá um nervosinho mesmo, aquele friozinho na barriga. Mas é isso. Oi? Acho que tava falando comigo. Ai, meu Deus, tô cansado. Depois coisar aí, tu vai dormir, né? Ou não? Já vai corrigido, acelerado. Balé? Não, vou pro balé. É normal. É porque domingo tem apresentação de espetáculo. Aí tem ensaio. Ah, tá. Você tá nesse processo aí, né? Aí hoje já vai ter ensaio 4 horas. Na verdade, já tinha que estar lá 3 horas, né? Mas tudo bem. Então, 4 horas eu vou chegar lá. Espero. E aí ensaio até 10 horas da noite. Tu não vai esquecer da minha música amanhã, não, viu, safado? Não vou esquecer, não. Não vou esquecer, não. Bobear, deixa ela bem dramática, porque aproveito para usar pro TCC. Você melhorou? Você tava doentinha? Melhorei. Peguei essa influência aí do Rio, tá epidemia, né? E hoje virou epidemia a influenza aí. Mas a minha Eu acho que eu vou vacinar na segunda-feira a gripe. amigo, porque, porra, tipo, eu fazia mó tempo que eu não tava doente, né? Tanta dor no corpo, mas tanta dor no corpo que eu não conseguia ligar a torneira. O movimento de virar a torneira doía Aham. altura. E aí eu fui no Rio Básico Quando? ficar doente. Eu ia tomar ontem, mas fiquei com muito medo de dar reação, sabe? Aí ia dar ruim hoje, ia dar ruim domingo, e aí eu falei assim, não posso. Aí eu fui na segunda-feira. Porque hoje, as vacinas do Covid, né, todas me deram reação, eu fiquei bem mal. A influenza eu acho que vai deixar assim, um pouco febril, assim, mais ou menos, sabe? Mas nada. Eu acho que comparado ao que é pegar a gripe, vai ser leve, sabe? Não, mas, por exemplo, no domingo eu vou subir no tecido acrobático, eu vou segurar a menina pra cima e pra baixo, e aí se ficar molenga não tem como, né? Sim. É isso. E é curioso, né? Porque eu nunca passei por essa experiência antes que eu tô tendo agora, né? Aí eu tô tipo, não sei o que que eu vou fazer, sabe? Eu acho que assim, mais do que, para mim, né, as minhas perspectivas, mais do que esperar pela nota, é o encerramento do ciclo, sabe? Tipo, a resposta vai vir com tipo, acabou.
Mano, acabou. Total. Não, assim, de matéria só tô fazendo 3. Acabou. Tô fazendo a do Xande, né? Tô fazendo o estágio, né? E tô fazendo yoga. E acabou. Eu tô fazendo do Xande, aquela com a. Esqueci o nome dela agora. Tatiana? Tatiana e Sinésio. Cinesa é legal. Quer dizer, eu achei legal. Ah, eu tô com a minha cabeça meio voada, tô igual uma pipa voada, sabe? Eu tô com Você vai ter aula presencial? Não, na verdade a gente só tá tendo aula online, né, de sinais só às quartas. Aí as sextas não é assíncrono, né? Tem algumas cursos que já voltaram já. Uhum. Tem dois colegas que ontem mesmo já estavam no fundão. Falei assim, gente, É, não, nem mutou do nada, Kézia. Mutou de novo. Isso aqui vai ficar gravado? Eu estou tendo minha compostura, mas eu te amo. Vai ficar gravado. Vai Fica ficar pra gravado, vai estar posteridade. no canal oficial da FRJ. Estou muito Já foi orgulhosa, cocô, para dá dizer tudo às certo. pessoas, Ela que ama para ele. dizer às pessoas aquela frase assim maravilhosa, foi eu que pari, né? Eu sei qual é a frase que você quer falar. Eu que pari. Uma experiência maravilhosa, realmente, desse momento que o Brasil está vivendo, de tanta crítica à universidade pública, aos professores, ver uma banca lindíssima, professores dedicados, de coração, eu me sinto muito bem representada, sinto muito orgulho da minha classe, muito orgulho. Eu podia ter escolhido professores mais lindos para fazer essa banca. E é isso, meu filho, uma trajetória belíssima, com seus 100 Tem uma anos de questão, recinto. né? Tem muitos professores lá, né? E aí é muito legal quando a gente consegue criar essas relações, essas amizades, essas parcerias. E eu fico muito feliz de ter escolhido eles. Sim, é engraçado, Kézia, que a voz muda quando estou apresentando, né? Para quando estou falando de verdade, sabe? Aí a Lídia, pode sentar, vamos conversar, não sei o quê. Paraná, já muda completamente a vibe, né? Eu que já tenho uma voz de locutor, de professor locutor. É tipo assim, senta aí, vamos Voltamos. conversar. Oi. Voltamos. Agora não pode falar mal da gente, não, tá? Então, a banca, né, se reuniu e após discutir sobre a questão da sua apresentação, do seu memorial, né, chegou um veredito condicionado, obviamente, né, às correções e sugestões da professora convidada, e ressalta também a qualidade artística e técnica do seu memorial, tá? De excelente qualidade. Nesse sentido, a banca considera o aluno aprovado e aprovado com a nota máxima. Parabéns! Obrigado demais, fico muito feliz. Só não grito porque tá gravando. Estou feliz. Pode gritar, não tem problema não. Acabou! Acabou não, vai fazer as correções, tá? Não, vou fazer as correções, mas tá indo, tá indo, tá no caminho. Não, agora fluiu, formado, parabéns. Foi, meu diploma, já vou embora. Nem tem esse período ainda. Você vê que aqui só fica o pessoal que já está na prancha, assim, já com o capitão já espetando as costas com a espada, né? Exatamente. Ai, gente. É isso. Então, obrigado. Quais são os próximos passos, Roberto? A gente discute depois. Deixa que vamos encerrar aqui a Tá, então a gente conversa gravação. depois.
Porque senão o Beijo, pessoal beijo. dá um abração Parabéns, para todos, Marcos. todas. Um beijo, obrigado a todos, todas. Obrigada, porque esse diploma é meu também, né? Com certeza. Parabéns. Fala, Lídia. Pode sair? Ué, Não tá saindo áudio, a não, Lídia Diego. está com o áudio aberto. Agora Agora tá. foi, agora foi. Eu parabenizei o Marcos, eu agradeci o Roberto pelo convite, o Marcos também. Dei um beijo na Késia, na Lena e na Dona Sara. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Aê! E peraí, tá gravando, tem que fechar, tem que fechar. Depois a gente conversa, mãe. Tchau, tchau.